Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal com as principais notícias do Flamengo. O Flamengo venceu o Estudiante por 2-1, mas para a torcida rubro-negra foi um placar que deveria ser maior devido às chances que o Flamengo teve, né? Teve a expulsão do Plata, que na opinião de muitos foi uma expulsão injusta, né? Vai ser falado sobre isso aí no vídeo, fica até o final. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Créditos na descrição do canal. Sendo assim, bora pro vídeo, galera. A do Estudiantes terminaria 2-0, mas a expulsão soma a entrega e tudo mais, e talvez um cansaço do Flamengo, ou geração do espaço, porque depois do gol, ainda, a bola ficou na área do Flamengo. Pois é. Então, poderia ter sido até mais emocionante. Eu não acho que... Eu só acho o seguinte, o confronto poderia estar terminado e agora ele não está terminado. Tem que respeitar um segundo jogo. Mas o Flamengo é muito favorito. Eu acho que o Flamengo é super, ultra, mega blaster favorito no jogo de volta. Também inclusive acho. contra o Estudiantes. Muito. Mas já era Mas a antes de cara começar do esse primeiro jogo. tempo era pra gente estar falando aqui de... Que estava resolvido. Eu já estava preparando a minha abertura aqui, inclusive. Falei assim, vamos começar falando, o Flamengo está classificado. Foi o que você disse na redação. Não é? Sim. O Flamengo está classificado. O Flamengo está classificado, acabou a brincadeira. Acabou. Mas, claro, por respeito a uma diferença, futebol, jogo de volta e tal, na Argentina, a gente vai respeitar, não vai cravar. Mas, para mim, repito, o Flamengo continua sendo super, ultra, blaster, mega, duper favorito contra o Estudiantes. Acabou. E eu acho que vai estar na semifinal o Flamengo. O Estudiantes vai precisar fazer muita coisa dar certo para os Estudiantes e muita coisa dar errado para o Flamengo não passar para a próxima fase. A gente vai ver os jogadores. Só o seguinte, a gente está no YouTube, né? Linha de Passe está no YouTube, você acessa lá e tem uma enquete aqui perguntando se o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem neste jogo, né? Eu também já votei. Vou lá votar também. Para mim não tem discussão também. Acho que aqui vai ser unânime. Nossa, a gente... por isso não tem discussão, tem análise. A gente vai falar do lance, evidentemente, vai tentar ainda tentar entrar na cabeça do árbitro para tentar entender o que ele viu ali, o que ele interpretou daquele lance. Porque realmente é uma coisa, assim, para mim, absurda. Vamos ouvir os jogadores do Flamengo aí na saída do gramado e a gente volta para a discussão aqui. Daqui a pouco tem Calçade também. Como vocês saem do campo depois de abrir 2-0 com 10 minutos, pressionar bastante e muita reclamação da arbitragem também, vocês pareciam bem inconformados assim, com a atuação do árbitro? Pô, acho que o resultado final foi muito condicionado pela arbitragem. Acho que os erros que foi cometido hoje prejudicou a gente imensamente. Agora a gente vai lá para a Argentina com um placar que eles conseguiram um gol na nossa casa, mas que esse gol que eles fizeram aqui hoje vai muito na consequência do que a arbitragem fez no jogo. A expulsão sem sentido, faltas revertidas, amarelo que não são amarelos e pro time do Estudiantes nada. Esse que é o incrível, para nós tudo hoje, amarelo, falta revertida. E aqui para o Estudiantes nada, então a gente vai sair daqui muito prejudicado e agora é trabalhar, descansar, que agora tem brasileiro e focar no próximo jogo. Pedro, como o Flamengo sai aqui com esse sentimento que um primeiro tempo muito bom, abriu 2-0, no segundo tempo até mais nervoso, teve a questão da arbitragem, o Lino estava falando aqui, reclamando bastante, que sentimento sai também para o jogo de volta na Argentina? É claro que a gente não queria levar gol dentro de casa, fizemos um grande jogo nos 90 minutos, mas não tem que reclamar, não tem que baixar a cabeça, pelo contrário, foi uma vitória importante, agora é ir lá para a Argentina também buscar a vitória e conseguir essa classificação que é o que a gente quer e continuar fazendo esse jogo que a gente vem fazendo, com intensidade, buscando gol, buscando jogar bem e, como eu falei, focar no brasileiro e depois pensar neles. Valeu, obrigado. Varela, um golaço que você fez ali, marcou. O Flamengo abriu 2-0 com 10 minutos. Parecia que ia ser uma daquelas noites espetaculares. É uma vitória, é uma vantagem, mas pelo segundo tempo, o gol sofrido, a expulsão do Plata, parecia a irritação de vocês com a maneira que o árbitro conduziu o jogo. Como é que você espera o jogo de volta? Primeiro, parabenizar aí a nosso time, fez um grande jogo. Primeiro tempo, tivemos a chance de ampliar aí o marcador, mas não conseguimos. Segundo tempo aí eles recuaram um pouco, acho que
começaram com a linha de 5, aí se dificultou um pouco, mas o árbitro acho que tem um pouco que ver aí no último gol, porque o jogo estava controlado, ele deu muitos cartões amarelos para a gente e nada para eles. Ele começou a empujar o time deles e infelizmente tomamos o gol. Mas é isso, Libertadores às vezes acontece isso, mas nosso time está preparado como ir para lá e ganhar. Obrigado. Muito bem. Vamos com Paulo Calçade, direto do Maracanã. Olha, o nosso chat aqui no YouTube está bombando, o pessoal indignado com a arbitragem, indignado. Realmente a gente já falou aqui, né? O que a gente viu, o que a gente acompanhou, me parece meio absurda mesmo a expulsão. Mas a gente vai ouvir do Calçade aí, porque assim, né, Calçade? Independentemente deste, para mim, erro de arbitragem, né? O Flamengo teve oportunidade de resolver a parada muito antes de acontecer a expulsão do Plata, né? Tudo bem, Calçade? Olá, William, companheiros. Boa noite para quem nos assiste. Eu concordo com você. Eu não achei que era um lance para expulsão. Uma coisa é você ir com o pé alto para um jogador chutar quando você está de frente. A outra é uma disputa de bola lado a lado. Entendo que o árbitro, se pudesse ser corrigido pelo VAR, não é o caso. Expulsão vermelho direto? Sim. Por segundo amarelo? Não. Eu acredito que ele voltaria atrás. E isso modifica o jogo nos minutos finais. Felipe Luiz age rapidamente, coloca o Danilo. Por quê? Porque ele sabe que a opção do Estudiantes, ela é levantar a bola na área. Foi o jogo todo assim. Ou é aquele cruzamento, a bola não chega muito na linha de fundo para ser cruzada, ou é aquela bola por trás da linha defensiva. Na primeira etapa isso aconteceu mais. Quando o jogador tenta atacar o espaço, mas também não saiu o passe, porque o Flamengo marcou muito bem. O início foi ótimo, porque o Estudiantes estava perdido, sem recuperar a bola, sem trocar 3 passes na sequência, e isso atemorizava a equipe, que tinha problemas no lado direito com o Gomes, isso já era sabido, o Felipe Luiz sabia, um lateral que jogou uma partida na Libertadores, é reserva, tendo em cima dele Ayrton Lucas e Samuel Lino, tanto que o gol do Flamengo primeiro sai ali e sai com jogada também pelo lado esquerdo. O primeiro foi uma bola recuperada pelo Pedro, o segundo, sim, com o Ayrton Lucas. Mas o que eu vejo que a gente pode debater, e o Felipe Luiz internamente, esta alternância do Flamengo dentro do seu comportamento durante o jogo. Tudo bem, está com 2-0, ele pode dar um passo atrás estrategicamente para trazer o adversário, roda a bola, até encontrar uma saída para o contra-ataque. Isso não aconteceu como deveria, da forma que deveria acontecer. Então, se a equipe não está conseguindo, ela poderia subir e marcar um pouquinho mais na pressão, na saída, para poder recuperar a bola ali. Tentou fazer algo diferente, mas não deu certo. É legítimo, é uma escolha, é estratégia de jogo. Se funcionar, tudo bem. Quando funciona, perfeito, mas não funcionou como imaginava. E aí, no final do jogo, a expulsão condiciona uma mudança, porque aí vem a tropa de choque, o time passa a ser ofensivo, e ele veio, o Estudiantes, defensivamente para jogar. Não veio inicialmente com a linha de 5, porque o Eduardo Domingues tinha algumas dúvidas, faltavam alguns jogadores ali na última linha, ele ficou nessa dúvida, ele resolveu preencher o meio de campo. Por quê? Porque o Flamengo troca muitos passes ali, tem o Arrascaeta, colocou o Piove para marcar o Arrascaeta, mas não era o suficiente. E aí o Amondarain passou a ser o companheiro do Piove. Mas de olho no Plata e também no Varela, já que o Medina largava, Medina demorou muito para sair do jogo. Ele não fez absolutamente nada. Agora, este final do Estudiantes, eu acredito que vai ser um pouco daquilo que a gente vai ver no segundo jogo. Não tão assim atirada ao ataque, mas uma equipe certamente mais ofensiva, provavelmente com Palácios. O Flamengo ia com um resultado muito bom, mas era muito bom para a Argentina. Agora vai com um bom placar, 2-1. E muda completamente o discurso do Estudiantes durante a semana, né? Uma coisa era 2-0, é possível, a torcida joga junto e tal. A outra coisa é fazer um gol. Faz parte, no fim das contas, os 3 times brasileiros acho que fizeram mais do que o resultado que eles colheram.
o Flamengo e o Palmeiras ganharam. Porque hoje a gente tem o Real Madrid e o Barcelona do continente, né? Assim, é um domínio muito grande, é uma diferença muito grande de Flamengo e Palmeiras para os outros. O Flamengo, a gente já falou bastante do Palmeiras ontem, falando do Flamengo hoje, era o jogo para 4-0, para 5-0. E aí o jogo acaba girando um pouquinho ali no fim, com a expulsão do Plata. A gente vai falar bastante disso ao longo do programa, mas o Flamengo fez por onde para ter vencido por goleada e sai do Maracanã com uma sensação de derrota. Não é uma derrota, eu tenho certeza que na entrevista do Felipe Luiz ele vai falar, temos que celebrar, é uma vitória e tal, não sei o quê. Mas quem saiu comemorando do Maracanã foi a torcida que perdeu o jogo, a torcida do Estudiantes. Não precisa de muito, né? Para argentino grita mais ali, para argentino fazer mais barulho do que 70 mil pessoas no Maracanã, não precisa de muito não. Mas o Estudiantes teve um gol no fim que realmente deu essa sensação de derrota flamenguista e vitória dos Estudiantes, ainda que o resultado tenha sido o inverso. Acho que o Flamengo vai lá para a Argentina e vai ganhar do mesmo jeito. Já o São Paulo, Tomás, fez um grande segundo tempo contra a LDU. Jogo só uma rápida pincelada e a gente vai detalhar isso mais para frente. Técnicos que mexeram mal ou demoraram para mexer. Achei que o Felipe Luiz foi mal, achei que o Crespo foi mal também. Muito bem. Você citou, antes da gente falar um pouco mais de Flamengo 2, Estudiantes de La Plata 1. Você falou, Flamengo, Palmeiras, Real Madrid, Barcelona do continente. O continente europeu não tem um Flamengo e um Palmeiras hoje. Não tem, não. Está muito mais equilibrado do que a América do Sul. Pode ser que nem Flamengo nem Palmeiras, nenhum dos dois ganhe o título. Mas, evidentemente, que você pega aí os elencos, né, times reservas das duas equipes, né, o futebol jogado por esses dois times no primeiro tempo dessas duas partidas, né, um contra o River, outro contra o Estudiantes, e fica clara a superioridade dessas duas equipes. A gente tem a linha do tempo dessa vitória rubro-negra no Maracanã. Vitória construída ainda no primeiro tempo, né? Os 2 gols foram marcados na etapa inicial. Um deles, o gol mais rápido da história do Flamengo na competição, 15 segundos apenas. Aliás, o segundo gol mais rápido de um time brasileiro a partir da fase de quartas de final na Libertadores, só perde para um gol do Caio Jorge, ainda no Santos contra o Grêmio, lá atrás em 2020, 11 segundos. Eu não lembrava dessa. Parece que empatou com o do Arthur, né, nessa Libertadores. O gol do Arthur foi rapidinho também, né? Botafogo e LDU? Botafogo e LDU, 1-0, depois o Botafogo é eliminado. A gente tem aos 6 minutos uma chance perigosa com o Saul, foi um atropelamento, né? O Varela faz um belo gol aos 8. O Pedro desperdiça uma chance inacreditável aos 20, numa linda jogada do Flamengo. Cara, aliás, foram vários gols perdidos dentro assim, da área, né? E várias jogadas também de gols perigosos, a bola, né, circulando. Preciosismo, né? Tomás. Em alguns momentos sim. Preciosismo. O jogo estava muito fácil. Quando o jogo está muito fácil, o jogador perde a atenção em muitos momentos. É por isso que quando a gente vê times que goleiam, que não perdem essa atenção, que mantêm, como foi o Flamengo contra o Vitória no Brasileiro, aquele 8-0, a gente elogia. Hoje eu achei o Flamengo preciosista, tentando fazer alguns gols ali que dava para ter feito mais simples. O Pedro, inclusive, no segundo tempo vai fazer um lançamento de chaleira com 10 minutos do segundo tempo. Pedro que já tinha tentado gol do meio-campo no primeiro tempo, teve lance com 2 calcanhares dentro da área, até que foi um lance bonito do Flamengo, mas de fato... Eu acho que em algum momento ali perdeu-se 2-0, vai ganhar de quanto quiser. Vai ganhar de quanto quiser, ganhou de quanto não quis. Chance perigosa do Samuel Lino, também aos 28 minutos, ainda sem fazer gol na Libertadores. E o Plata, né? Teve a sua chance também aos 35. Ele tenta dar uma cavadinha e a bola escapa. Eu acho até que ele fez o certo ali, porque o goleiro... ele errou tecnicamente. Foi um erro técnico porque dele. O Plata é pior tecnicamente do que o Luiz Araújo. E acho que isso gera discussões. Daqui a pouco a gente vai ver o campo do Flamengo. Mas ele trabalha mais pelo time. Ele trabalha muito pelo time. Defensivamente, o Felipe Luiz gosta disso, a intensidade. O segundo tempo começa mais ou menos como termina o primeiro tempo, com o Flamengo em cima. O Samuel Lino tem uma chance aos 5, outra chance com ele aos 20. E aí, aos 36 minutos, acontece a expulsão do Gonçalo Plata, para mim... absolutamente injusta e mais um lance que mostra, na minha modesta opinião, né, como é imbecil essa regra de não poder o VAR colaborar em lances de segundo cartão amarelo.
Eu entendo que o cartão amarelo normal não tem que ser revisto pelo VAR, porque o jogo ia ficar parando toda hora. Ele já para toda hora. Mas um segundo amarelo que vai gerar expulsão, eu não gosto dessa regra, mas é assim, então. O Plata ficou pedindo, né, o VAR, mas não tem jeito. Segundo amarelo, o árbitro não tinha o que fazer, o VAR não tinha o que fazer. Mas o árbitro erra na minha avaliação, Júlio. Não, eu também acho que erra, mas também acho que é um lance interpretativo ali. Também eu não expulsaria, não daria amarelo pro Plata. Fiquei até na dúvida se não foi falta no Plata, no lance. Não sei se o árbitro interpretou que foi dentro da área e interpretou que fosse uma simulação. Enfim, sei lá o que o juiz entendeu ali daquela jogada. Mas ele deu amarelo, ele achou que o Plata... Possivelmente a interpretação dele tenha sido que o Plata foi com uma solada, né, na tentativa de bloquear o chute do jogador do Estudiantes. Agora, nesse momento, Tomás, entre a chance perigosa do Lino e a expulsão do Plata, nesses 15 minutos que antecederam a expulsão do Plata, o Estudiante já estava melhor no jogo. Já tinha saído mais para o jogo, tinha feito algumas alterações. E ali eu achei que o Flamengo dormiu no ponto. Assim, cansou? Não é muito justificável. Aonde que eu não gosto do que fez o Felipe Luiz? Acho que ele demora para mudar. Ele tira o Pedro para botar o Bruno Henrique. Ele tira o Arrascaeta para botar o Luiz Araújo aos 27 do segundo tempo. A gente está vendo ali na tela, ó, do lado direito. Ele bota o Alan no lugar do Saul para reforçar a marcação. A partir desse momento, o Flamengo já não tinha mais tanta qualidade no meio de campo, ou seja, já sem Jorginho e Saul, né? Jorginho não jogou. Então era um De La Cruz, que jogou o tempo inteiro, e Alan. Já não teve a mesma capacidade de segurar a bola. Arrascaeta cansado. Eu acho que poderia ter tirado antes o Arrascaeta, poderia ter mudado antes o time. Aí o Estudiantes já estava melhor. O Estudiantes já estava jogando melhor. Criando chances? Claro que não. É fraco. O time é fraco. O Flamengo é melhor. Assim, é uma diferença muito grande. É como se fosse um Bayern contra Benfica na Champions League. É uma coisa muito gritante, é uma coisa muito brutal. Mas estava lá, estava tentando jogar o Estudiantes. E eu acho que o Flamengo fala, beleza, vai. Vamos esperar acabar 2-0. Quando sai a expulsão do Plata, o Estudiantes vai mais ainda para cima. Aí ele vai para cima mesmo. Aí ele faz alterações, inclusive, para ir para cima. E aí o Felipe Luiz troca o Lino pelo Danilo. E aí, para mim, é um erro. É um erro. Vários técnicos fariam a mesma alteração. Vários. Mas, assim, para mim, essa é uma alteração para... Faltam 5 minutos e daqui 5 minutos eu estarei classificado ou serei campeão. Esse é um jogo de ida. E eu acho que o Flamengo não precisava ter recuado tanto. A impressão que eu tive depois da expulsão, Tomás, e a gente já viu isso acontecer. Aliás, o Estudiante jogou no final de semana contra o River com um a mais e não fez nada. A gente já viu isso acontecer. A hora que o Estudiantes mexe, ele talvez abrisse espaços que o Flamengo em nenhum momento... Quer dizer, eu não vou dizer que em nenhum momento teve, porque ele teve espaços. Mas talvez ele tivesse a chance do 3-0 por causa da expulsão do Plata. Porque expulsa o Plata, o time fica com 10, o Estudiante se abre em busca. Se o Flamengo conseguisse se organizar defensivamente e contra-atacar com o Lino e com o Luiz Araújo, ele poderia ter feito o terceiro gol. Então, eu não gostei da alteração do Felipe Luiz. Ele bota o Danilo lá na área. Para quê? Sim, Flamengo, muitas vezes, eu já vi muito técnico falar isso. Às vezes, você tem uma linha de 4 que está bem organizada. Você tem um jogador expulso, você faz uma de 4 na frente e larga o Bruno Henrique lá sozinho, né? O Lino já jogou de lateral várias vezes. O Lino fecha pela esquerda, o Luiz Araújo fecha pela direita, deixa o Bruno Henrique sozinho lá na frente e se organiza assim, né? Não é para você ceder chances para o adversário. Deixa o Estudiantes lá. Quando você coloca um quinto jogador nessa linha de trás, às vezes atrapalha. Sim. Um jogador não sabe bem quem marcar. Às vezes, eu acho que o Flamengo não deve ter treinado desse jeito. Troca de passes, olha só. O Novinho manda aqui, às vezes chega a ser cansativo para o torcedor esse jogo reativo do Flamengo durante algumas partidas. Reativo? Hoje não foi nada reativo, né? O primeiro tempo foi avassalador, o segundo tempo realmente foi um pouco mais É que em algum momento do jogo pode ser, de alguma forma, que até estrategicamente você
Você não vai pressionar lá o tempo todo e conseguir abafar o tempo todo e roubar bolas lá o tempo todo, né? Então vai ter alguns momentos que você vai estar aqui numa média baixa, isso aí faz parte de alguns momentos da partida. Resenha legal. Na Europa eles jogam até o final do jogo, focados pra cima. Hoje Barcelona e Newcastle deixou isso claro. Os times europeus não desistem de ir pra cima. Aqui colocou 2 gols, tira o pé. Valeu, resenha legal. Marcos Lins. Diniz, essa sua análise serve para todos os esportes brasileiros. O lado emocional nosso é muito frágil nas decisões. O Emerson Uchoa, não foi 1 metro da área não, viu? Pênalti. Não foi 1 metro realmente, o Emerson, mas o choque aparentemente foi fora da área, apesar de estar muito próximo ali da linha, tá? Deixa eu ver aqui, ó. O Gabriel... pelo amor de Deus, Felipe, não é possível que o Felipe Luiz estava vendo o mesmo jogo da torcida. O Plata não estava bem, dando sinais de que ia dar problema. Agora complicou um jogo que estava em nossas mãos e vai decidir na Argentina. Você achou que o Plata estava mal no jogo, Massu? Não achei, não. Eu acho que a queda ali foi meio geral, assim, não foi algo tão destacado. No nível mais baixo do que o normal. O que é normal, ele é mais frágil fisicamente, né? Se a gente for ver. Não. E o Plata faz uma ótima jogada no primeiro gol. Né? Exato, a jogada é dele. Enfim, vamos fazer o seguinte. Vamos para onde, seu Eugênio, agora? Então, nação rubro-negra, é isso aí. O Flamengo começou ganhando, parecia que ia dar uma goleada, mas infelizmente, né, vacilou, deixou aí o Estudiante jogar mais um pouco. Teve a expulsão aí do Plata, que na minha opinião, não só na minha, mas na opinião de vários comentaristas, foi injusta, né? Uma arbitragem totalmente vergonhosa, e mais uma vez o Flamengo foi prejudicado. Deixe nos comentários o que você achou sobre o vídeo, se de fato o Flamengo foi prejudicado, né? Essa arbitragem realmente foi uma arbitragem vergonhosa. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E lembrando que os créditos estão na descrição do canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus, nos veremos no próximo vídeo.